Nunca o mundo sofreu tão rápidas e contundentes transformações como nesse momento da história do homem. E é claro que, por si só, isso já exigiria uma adaptação rápida a essas mudanças. O indivíduo muito engessado e muito confiante numa única definição de si mesmo, um indivíduo que se assume como sendo coisas muito definidas e tendo competências muito estanques, corre um enorme risco de que suas competências sejam excelentes para um mundo que não existe mais. E por isso, talvez alguma leveza no sentido de admitir que até ontem estava ótimo ser de um jeito, mas hoje talvez o mundo cobre de nós performances, protocolos, procedimentos, métodos e maneiras de pensar diferentes. Isso talvez nos dê maior flexibilidade e aumente nossa competência de adequação às exigências do mundo. Ficar estanque, fincar o pé no chão e emburrar dizendo que daqui não saio, pode ser temerário, porque, bem, o mundo seguirá sua trajetória, seguirá seu fluxo inapelável e condenará você a um discurso ressentido de que antes tudo era melhor e que as coisas mudaram num sentido que não foi muito conveniente para você. A reinvenção de si deve respeitar, antes de mais nada, a própria índole ou as próprias características de quem vive. E, em segundo lugar, deve respeitar exigências específicas do cenário em que vive. E, portanto, isso faz uma equação de grande complexidade que zomba de qualquer fórmula. Com certeza, se a vida tem alguma chance de dar certo, é com quem vive no comando. A terceirização das decisões da vida, entregar as escolhas da própria trajetória a quem quer que seja, desde profetas a gurus, nunca deu muito certo, a não ser para os profetas e para os gurus. Portanto, no lugar de eu dar dicas, fórmulas ou conselhos, eu devolvo o abacaxi para quem me pergunta. A responsabilidade de decidir sobre a própria vida é alguma coisa que não merece ser terceirizada sob pena de escravidão. Ela deve ter a lucidez de perceber que ela não é, mas vai sendo. Que ela não se define definitivamente, mas vai se definindo a cada passo. Que ela já não conta com tudo de que precisa para viver e vai adquirindo num processo. E que a construção desse processo se dá segundo a segundo e não de uma vez por todas. Com essa lucidez, ela tem boas chances de diagnosticar as condições ideais da própria reinvenção. O risco é de permanecer. E permanecer acreditando ser num mundo que deixa de ser a cada segundo é proporcionar para si condições de um distanciamento progressivo da realidade e, portanto, de uma desvalorização inapelável de si mesmo pelo mundo social. Estamos habituados a tomar o mundo da técnica como um dado inquestionável de realidade. E perdemos a capacidade para atribuir valor. Nem tudo que é novo, nem tudo que é diferente
nem tudo que é mais recente e nem tudo que é anunciado para consumo é necessariamente bom e necessariamente nos convém. Assim, adquirimos uma extraordinária competência para o uso da tecnologia e perdemos quase que completamente a competência para a sua avaliação, atribuição de valor. Dessa forma, acredito que uma excelente estratégia de reinvenção passa pelo desenvolvimento de uma consciência crítica diante do mundo, no intuito de identificar aquilo que no mundo não só nos convém em particular, mas aquilo que nos convém a todos. Essa competência de pensar o que é bom para todo mundo é uma competência que um dia talvez já tenhamos tido, mas que hoje ela foi completamente aniquilada por uma espécie de cálculo mecânico sobre aquilo que nos traz enriquecimento e glória. E portanto, claro, já passa por aí. A construção de uma nova sociedade implica o surgimento de um novo tipo de agente social, que é alguém capaz de diagnosticar que o que é bom para todo mundo pode não coincidir rigorosamente com o que é bom para si mesmo e deve prevalecer sobre aquilo que é bom para si mesmo. As competências propriamente comunicacionais caminham de maneira muito mais lenta do que o desenvolvimento da técnica que lhes dá suporte. Portanto, discordando um pouco de McLuhan, de que o meio é a mensagem, o fato é que ainda temos que mudar muito para que a nossa mensagem esteja afinada com os novos meios dos novos mundos. Não tem mais ninguém aqui senão nós mesmos. E, portanto, se uma sociedade não é aquilo que você gostaria, não tem mais ninguém para resolver o problema senão nós mesmos. Os desenhos animados japoneses de antigamente falavam no Ultra Seven, no Jaspion, haverá os de hoje. Mas são construções humanas. Eles não virão resolver o nosso problema. Portanto, se nos admiramos tanto com povos mais civilizados, mais educados e mais éticos, pois tenho certeza que a priori não são superiores a nós. Só falta uma coisa para que possamos conviver tão dignamente quanto eles convivem. É nos dispormos a isso, fazermos com que isso aconteça. Às vezes contemplamos o nosso país como se fôssemos cientistas, observadores externos, extraterrestres até. O nosso país somos nós. Se o nosso país não é o que gostaríamos que fosse, é porque nós não somos o que gostaríamos de ser. Só nos resta mudar. A começar pelo professor de ética, que deve ser muito ruim. Porque olha só o que ele fez 30 anos depois, carreira concluída, e a sociedade aonde ele ensinou, esbravejou, recorreu a todos os mecanismos para se fazer entender, é uma sociedade pouco afeita a respeitar a convivência e muito afeita a dar facilmente vitória a indivíduos inescrupulosos que, no afã de se locupletar, acabam prejudicando tanta gente.